Só que aí aquilo me... Aí, como eu tenho esse déficit de atenção, aquilo me atrapalhava. Aí eu ficava bolado, cara. Eu ficava assim, pô, Cauã, não, agora tu errou de propósito, né? Tu errou de propósito só porque ficou muito maneiro minhas duas primeiras falas. Ficou, pô, de primeira, afiadinho. Pô, sem gaguejar, falei rápido, a voz ficou maneira. Você errou de propósito, cara. Pô, só uma falinha pequenininha, por que tu fez isso? Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É Bet a mais alta. é a mais É a alta. mais alta. Quando você fez uma dupla, você tava falando de dupla, você fez uma dupla boa também com o Cauã Raymond, né, cara? Foi. Mas quando ele entrou, e eu até conversei sobre isso com o Thiago, né, que teve aqui, quando ele entrou, ele tinha um certo problema ali, né, de atuar. Ele atuar. Você tava num ritmo, assim, mais de confiança, talvez, e ele... Pô, Hoje é um grande ator, mas quando ele começou meio capengando, né? Como é que foi? Como é que era esse relacionamento? Como é que você via, né, a forma como ele atuava? Hoje é um puta ator, porra, produtor e tal, não sei o quê. Mas como é que você via, na época, a forma como ele atuava e, sei lá, se você ajudou, se você deu algum toque pra ele, ou se você dava força, porque, obviamente, ele era criticado, né? Não era como é hoje, que tem rede social pra caralho, todo mundo vê tudo, mas tinha muita crítica, né? Na atuação dele. Como é que você chegou a falar com ele e tal? Cara, o Cauã, ele é um amor de pessoa, né, cara? Tem uma história de vida incrível, assim. Ele estudava muito estudioso, né? Ele é muito estudioso, e ele queria fazer um personagem ali cheio de nuances e tal, cheio de personalidade. Ele não queria fazer ele mesmo, né? Então ele se empenhava muito pra fazer um personagem mais ogro, mais bronco, assim. O Mau Mau era um personagem assim, né? Muito do esporte, fortão e tal. E ele, pô, ele tinha que se concentrar bastante para fazer, né, entrar naquela atmosfera ali. Ele fazia muito subtexto, e assim, me lembrava até o José Loreto também, alguns anos depois. Eu já estava mais afiado, eu já estava num ritmo, eu já estava acostumado a fazer as cenas do Cabeção, e como eu tinha muito texto, e eu tinha aquele problema, que eu tinha que falar tudo rápido. Se eu não falasse as falas naquele tom assim, rápido, se eu não falar, pô, Mamal, mas Mamal, cara, se eu não conseguir, naquela época minha voz era mais aguda, assim, eu tinha que falar tudo naquele jeito para conseguir decorar as falas e não errar, para não gaguejar, sair tudo de primeira redondinho. E aí, cara, o que acontecia? O Cauã, o personagem do Mau Mau, ele tinha um time diferente, né, cara? Então, às vezes, até pensado mesmo pelo Cauã, pela direção, às vezes o Mau Mau entrava pra quebrar aquele ritmo ali pra dar, né? Porque a cena tem nuances, né? Tem isso. Sim, sim. Só que aí aquilo me... Aí, como eu tenho esse déficit de atenção, aquilo me atrapalhava. Aí eu ficava bolado, cara. Eu ficava assim, pô, Cauã, não, agora tu errou de propósito, né? Tu errou de propósito só porque ficou muito maneiro minhas duas primeiras falas. Ficou, pô, de primeira, afiadinho. Pô, sem gaguejar, falei rápido, a voz ficou maneira. Você errou de propósito, cara. Pô, só uma falinha pequenininha, por que tu fez isso? Eu ficava numa noia, cara, numa paranoia, achava que ele tava errando de propósito. E ele, cara? Que ele Ele ria também, ele se divertia, né, cara? Eu levava muito a sério aquilo ali, né, cara? E o Cauã, pô, a gente tirava onda, era muito maneiro. Eu lembro que uma vez a gente chegou a fazer, cara, 4 cenas em 15 minutos. Teve um dia que a luz tava acabando, Caramba. assim, né? Aí o diretor chegou, não lembro quem que era o diretor na época, ele, não sei se era o Claudinho Beck, ele, pô, ó, é o seguinte, isso aqui vamos fazer rapidinho aqui, ó. Falta 15 minutos pra entrar a noite, mas eu sei que vocês conseguem. Ó, vai ser o mesmo posicionamento de luz, só vamos as duas primeiras cenas o trilho pra cá, depois muda o trilho pra lá e vamos lá, hein? As cenas eram grandinhas, cenas normais, assim, cenas de 1,5 página. Sim. E a gente fez as 4 cenas em 15 minutos, cara. Aquilo ali foi um marco, assim, que eu fiquei com isso na cabeça por ano. Falei, pô, não, eu sou muito fera, cara. Pô, eu fiz 4 cenas, eu entrei pro recorde da televisão mundial, cara. 4 cenas em 15 minutos. Que isso, a gente Dei é o muito Guinness bravo. pra esse cara. Pô, era muito maneiro. A gente gravava num cenário lá que era o recuo. Tinha um nome assim que vinha nos scripts, recuo da bateria. Só que aí os caras lá, o Almir do trilho, chamavam assim, recuo da bactéria. A gente se divertia muito, cara. E os caras botavam uns caquinhos pra mim, né? Eles me davam uns conselhos, sugeriam uma falinha ou outra, uma coisa que tava pegando assim, uma gíria de rua, que ia ficar engraçado. Eles tinham muito essa liberdade, essa abertura, né?
eles acrescentavam muito positivamente, o pessoal da equipe, da parte técnica. E todo o clima, a atmosfera era muito positiva, de companheirismo, de coleguismo, de um entrosamento. Então, e o Cauã tinha esse lance aí, que era engraçadão, cara. E eu admiro muito ele, porque ele sempre levou muito a sério o estudo, né? O Mau Mau era completamente diferente dele, né, cara? O Cauã é um cara, assim, diferente do Mau Mau pra caramba. E como era o primeiro trabalho dele na Malhação, como ator, ele tinha que fazer um personagem diferente, né? Mas tinha algumas coisas que tinham a ver também. Às vezes ele emprestava algumas coisas dele pro personagem. E eu, cara, assim, o que eu posso dizer é que eu me arrependo um pouco de não ter sido mais, assim, assertivo, né? De não ter tido mais paciência em todos os momentos. Eu te confesso que eu fiquei um pouco estrelinha, sabe? Eu achando, assim, nessa velocidade, nessa coisa, eu achando que eu era... Eu não estava sabendo me reinventar muito bem, eu não reconhecia muito bem os meus limites, eu não sabia reconhecer as minhas incapacidades, né, cara? E assim, a paranoia gritava, pra tu ver, eu achava que o cara errava de propósito só pra eu ter que refazer aquelas 2 primeiras estrofes, que eu achava que eu não ia conseguir fazer de novo tão bem daquele jeito ali, tipo um desespero, sabe? Uma insegurança, eu me arrependo muito disso, cara. Mas o Cauã sempre teve paciência comigo, ele sempre me aguentou, assim, sempre fez dos nossos momentos ser muito divertido. Legal. Então, pô, guardo com muito carinho mesmo a convivência que eu tive com ele. Foi quase 1 ano gravando com ele, né? Eu podia ter aproveitado mais, cara, porque realmente às vezes eu tinha uma insatisfação com a minha vida pessoal. Às vezes eu queria estar namorando, queria estar transando mais nas horas vagas, eu não tinha uma namorada. Eu não praticava tanta atividade física. Então, o Cauã me dava muito conselho assim, tipo assim, Serginho, você tem que comer, cara. Você tem que comer, olha só, o Cauã comia 4 pratos assim na hora do almoço, né? Era um prato só de salada, um prato só de legumes, um prato só de proteína, e mais arroz, feijão e carboidrato. E eu comia só um pouquinho de arroz, feijão, um bifinho, batata frita. E aí eu ficava falando com o Cauã depois, devaneios, assim, não, que eu queria ser galã, Cauã. Será que eu vou conseguir ser um galãzinho, mesmo um galã baixinho, que nem o Bruno Gagliasso, que nem o Osmar Prado foi? Ele, mas Serginho, você tem que comer mais, cara. Por que você não come e malha? Todo mundo. Aí os caras. Só que o Marcos Paulo, o diretor de núcleo, ele já tinha me falado assim: Serginho, você tá muito com pneuzinho, você precisa dar uma secada. Aí eu fiquei com isso na cabeça e como eu fui muito gordo na infância, eu levei isso pro coração e aí, pô, eu não queria ser gordo na malhação, né, cara? Só que eu fiquei muito magro uma época. Até pouco tempo, até os meus 30 anos, eu tinha essa crença de que eu tinha que ser magro. Até quando eu comecei a dupla de funk com o Dino, eu era muito magro mesmo, cara. Eu comia muito pouco. E não era só por causa do uso de droga, era porque eu comia pouco mesmo, eu não queria engordar. E aí, eu tenho que tomar cuidado com isso, que é um distúrbio também, né, cara? Sim, sim, sem dúvida. É tipo uma anorexia, né? Você, sem dúvida, eu tô tentando. Para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube Sem Aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem 7 dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais. Tem outro link na descrição aqui que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube Sem Aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o Peter, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho. Golcase, eles têm o cupom INSTAFLA, que dá um descontinho para vocês, legal.